A Igreja dos primeiros séculos. Por volta do ano 33 d.C., Yeshua da Galil foi condenado em um julgamento de Araque pelos Corém de Jerusalém. Como era a véspera da Páscoa, eles decidiram entregar Yeshua ao governo romano, acusando-o de possível arruaceiro, possível zelote, possível líder de uma rebelião contra Roma. Isso fica notório na pergunta de Pilatos: "Tu és o rei dos judeus?" E a condenação de Yeshua foi justamente essa, alegar ser rei dos judeus. Mas os Corém, ou seja, os sacerdotes, haviam acusado ele de falso profeta, de alegar ser filho de Deus, se comparar com Elohim. Por que então o levaram a Pilatos acusando-o de incitar uma revolta? Condenaram Jesus como falso profeta, mas o entregaram como possível revolucionário a Roma. Nem Pilatos acreditou que Yeshua iria incitar uma revolução, mas se não atendesse o pedido dos Perushim, Sadoquim e doutores da Torá, temia que estes líderes incitassem uma revolta contra seu governo. Yeshua foi condenado à morte por ser rei dos judeus. Foi crucificado no Gólgota, no Monte da Caveira, exatamente o monte que Davi expôs a cabeça do gigante Golias. Yeshua foi pendurado no madeiro, exatamente onde a cabeça de Golias foi pendurada numa estaca como sinal de que Yahvé salva o seu povo. Você ainda não percebeu a grandiosidade disso. O nome Yeshua significa Yahvé salva. Quando Davi matou Golias, ele disse: "Para que você saiba que Yahvé salva, eu te vencerei." Ou seja, Davi fez menção do nome de Yeshua diante do Eterno e Golias foi derrotado. Davi expôs a cabeça de Golias, o inimigo do povo de Deus, aquele que metia medo no exército de Israel, no monte em frente a Jerusalém, que ficou conhecido como Monte da Caveira, Gólgota, como sinal da salvação do Eterno. E Yeshua foi exposto no madeiro no mesmo monte, como sinal de nossa salvação. Ficou surpreso? Para não perder mais informações como essa, você precisa se inscrever na Casa do Messias. Quer abençoar pessoas com esse conhecimento? Compartilhe com os amigos, deixe o like e me ajude em oração. Depois de 3 dias, Yeshua volta dos mortos. Passou 40 dias na terra com seus aprendizes, depois voltou aos céus e deixou sua comunidade com a missão de dar a boa notícia ao mundo. Até esse momento, a igreja não era chamada de igreja. Até aquele momento, as pessoas que confessavam sua confiança no Messias eram chamadas de Talmidim, discípulos, aprendizes do Rabi Yeshua da Galil. E eram muito mal vistas pelos judeus, já que Yeshua era tido como pessoa de má índole, falso profeta, bruxo e etc. Declarar-se discípulo de Yeshua era colocar um alvo nas costas, representava perigo de morte e exigia muita coragem. Mas lá estavam eles, os aprendizes de Yeshua de Nazaré, reunidos no cenáculo à espera da chegada da Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo como é conhecida no Ocidente. Jesus os proibiu de evangelizar sem receber a unção capacitadora que desceria do alto. Por isso estavam reunidas quase 120 pessoas à espera do cumprimento da promessa. O número de gentios na comunidade era muito menor que o número de judeus. Como a profecia dizia que a salvação viria dos judeus, Deus fez nascer entre eles o Salvador do mundo, e não só isso, seus emissários, ou seja apóstolos, eram todos sem exceção judeus. A profecia foi cumprida tanto no Messias quanto nos emissários que trouxeram luz para os gentios. E especificamente nesse dia, de Pentecostes, podemos afirmar com certeza absoluta que não havia gentio algum na comunidade. Explicarei com detalhes mais à frente. A festa da colheita, ou seja Pentecostes, é realizada exatamente 50 dias após a ressurreição de Yeshua. Isso significa que o Eterno derramou sua Ruach HaKodesh sobre os discípulos, que estavam reunidos em Jerusalém, 10 dias após sua subida ao céu. Preste atenção, se o Messias ressuscitou no domingo de Páscoa, e a festa da colheita é realizada 50 dias após o domingo de Páscoa, e ele passou 40 dias na terra depois da ressurreição, significa dizer que os Talmidim oraram por 10 dias até receber a promessa. Caso queira, pode acrescentar uma margem de erro de mais 5 dias, o que nos leva a menos de 20 dias de oração. O Eterno tinha pressa em propagar a mensagem de salvação. Nesse dia, os aprendizes do Messias receberam a capacidade de falar novos idiomas, principalmente os idiomas das maiores nações da época. Por isso, Adonai os proibiu de pregar sem antes receberem essa capacitação. Esse é o primeiro sinal de que a comunidade do Messias era internacional, extrapolava os muros da nação de Israel. Por quê? Use sua cabeça por um momento, internauta. Todo gentio convertido aprende hebraico,
Todo judeu de nascimento fala hebraico, não havia necessidade de novos idiomas se não fosse para evangelizar os não-judeus. Qual é o judeu messiânico que não aprende hebraico? O Eterno, como sempre, com muita paciência, proibiu a igreja de evangelizar sem primeiro dar a ela a capacidade de nos alcançar, os gentios. Mas a comunidade não entendeu, e o Eterno teve que começar uma história com Cornélio e sua família. Falarei disso ainda aqui. Não saia sem antes aprender os mistérios do reino. Os judeus messiânicos da época estavam tão concentrados em si mesmo enquanto nação e etnia, que não perceberam esse mistério, e na verdade até hoje, por mais que Elohim desenhe, ainda tem judeu que não aceita essa verdade. Naquele momento a Igreja de Jesus começou a falar línguas internacionais, e os turistas e peregrinos que estavam ali começaram a entender o que eles diziam em sua própria língua. O que o povo ouviu não foi labachúrias, não foi terra-manto labacaia, o povo não ouviu siricantalã na praia, o povo ouviu os discípulos falando em outros idiomas. O que chocou o povo foi quem estava falando. Analfabetos, pobres, pescadores, pessoas incultas, sem estudo, não nobres, vindas de famílias sem nome, haviam servos entre eles, mulheres e crianças, todos falando ousadamente sobre o Eterno em outros idiomas. A visão disso foi tão espetacular, que quase 3.000 pessoas se renderam à fé e foram batizadas naquele dia. Quando nós esperamos o agir do Eterno, quando nos colocamos na dependência de sua ação, esse é o resultado. A igreja saltou de quase 120 pessoas para quase 3.000, em menos de 20 minutos de pregação, num único dia. Porque foi a ação de Deus, não a do homem. Agora havia gentios na comunidade, a maioria prosélitos do judaísmo da época. O que isso quer dizer? Que eram homens circuncidados, que se aplicavam a guardar a lei de Moisés. Perceba que Adonai começou primeiro pelos judeus e foi escalando até chegar em nós, os confins da terra. Adonai cumpre suas promessas. Nesse momento da comunidade messiânica, ela era formada por judeus e judeus convertidos. Por causa desse início, as pessoas começaram a pensar que a boa notícia era somente para o povo de Israel, e praticamente não anunciavam a mensagem aos povos. Os gentios que entravam para a comunidade eram sempre prosélitos, que eram despertados pelo espírito de Yeshua, nas sinagogas ao ouvirem os discípulos, que pregavam corajosamente nelas. Isso não durou muito, nem poderia durar, já que nas sinagogas estavam os Perushim e Tzadoquim, inimigos mortais de Yeshua. Já contei a história dos fariseus e saduceus aqui no canal. Será de grande utilidade para seu estudo ver esses vídeos depois. Inclusive indico que veja a história dos zelotes e essênios, também contada aqui na casa do Messias. Pretendo contar a história da igreja de maneira diferente do que o que já vi internet afora. Quero ir devagar, me atentando aos detalhes, citando os eventos importantes da jornada, dando também meu parecer sempre que possível. Nesse exato momento estamos nos 3 primeiros meses depois da ressurreição de Cristo, ou seja, tem muita coisa para ser dita ainda, por isso peço calma. Os fariseus e saduceus sempre se contrapunham aos discípulos na sinagoga, de maneira que não puderam se manter reunidos com eles por risco de morte. Os discípulos então optaram por congregar no templo em Jerusalém, ensinavam entre as colunas no mesmo lugar que nosso mestre, do mesmo jeito que nosso mestre fazia. Ficavam no pátio orando e ensinando de forma singela, sem muita liturgia, só repetindo as palavras de Yeshua e compartilhando comida com todos. Eles iam ao pátio do templo, oravam o Pai Nosso, repetiam as palavras de Yeshua, explicavam as parábolas, cantavam hinos ao Eterno, compartilhavam comida e iam para suas casas. Aos que se juntavam e queriam receber a fé, eles batizavam no rio mais próximo. Essa era a prática da comunidade de Jesus em seus 3 primeiros meses de vida. Os emissários, ao ver a multidão aumentar, sentiram necessidade de nomear homens honrados para distribuir a comida na reunião. Porque ou bem eles ensinavam e oravam, ou bem eles dividiam a comida entre as pessoas no culto, por assim dizer. Esses garçons foram chamados de diáconos, ou seja, servos, mordomos. Não tinha nenhuma cadeira especial para se sentar, não tinha nenhuma conotação de poder, de mandar nos irmãos, antes tinha conotação de serviço. Nesse primeiro momento da igreja, que não era chamada de igreja, para você entender isso terá de assistir ao vídeo, Qual era a religião de Jesus? Colocarei como sugestão no final desse vídeo, só existiam os apóstolos e os diáconos. Por que isso? Porque as funções são designadas no reino de acordo com a necessidade dele. Os emissários foram instituídos por Jesus,
porque havia necessidade das pessoas ouvirem a mensagem, ou seja, eles só foram enviados por causa da necessidade de se levar a mensagem a alguém. Como disse Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? O diácono nasce da necessidade de ter quem servisse a comida durante as reuniões de ensino. Eles também levavam cesta básica aos órfãos e viúvas, tudo custeado pela igreja. Toda a oferta que os apóstolos recebiam não era investida de maneira pessoal a eles mesmos, pelo contrário, era distribuída a toda a congregação, até ao ofertante. Nenhum emissário de Yeshua ficou bem de vida com as ofertas. Em contrapartida, todas as pessoas que passavam fome tiveram o que comer e o que vestir ao chegar na comunidade. Não existia essa de você não tem porque não tem fé. Não, você não tem porque quem tem não é convertido o suficiente para compartilhar com você. Esse era o espírito da comunidade messiânica do primeiro século. Parece com sua igreja? Minha congregação vive algo perto disso, então posso perguntar. Distribuímos roupas e alimentos entre os irmãos, compramos remédio e realizamos vaquinha para exames médicos. Estou me adiantando, porque sei que algumas virgens loucas vão me perguntar se estamos com azeite. Não só nós, mas conheço outras comunidades que também têm azeite na botija. Infelizmente somos minoria, mas nós existimos. A comunidade logo foi dispersa de Jerusalém. A perseguição que havia na sinagoga partiu para o pátio do templo, e depois da morte de Estevão, um dos 7 diáconos, a comunidade se espalhou pelo mundo da época. Os judeus perseguiam a comunidade de Yeshua dentro e fora da Judeia. Essa foi a primeira vez que a igreja teve de se ocultar. As reuniões não eram mais feitas na sinagoga ou no templo de Jerusalém, agora eram feitas nos lares, nas fazendas, nos desertos. Mais um alerta de Adonai para os judeus messiânicos. O evangelho tinha que alcançar os confins da terra, os gentios, mas a igreja estava focada em Israel. Toda vez que você esquece sua missão, Adonai envia um vento para te tirar do comodismo. Nesse período, Kefa teve sua experiência com Cornélio. E isso mudou tudo. Essa é a explicação que mencionei mais cedo. Preste atenção nos fatos. Cornélio é o primeiro gentio, que não era um prosélito judeu, que recebeu o batismo na Ruar HaKodesh. Esse evento marcou a congregação do Messias porque, um não circunciso, um gentio que se vestia como gentio, comia como gentio, recebeu o mesmo batismo que os judeus. O Eterno já tinha dado sinal desse objetivo tanto no ministério de Yeshua, quando os maiores atos de fé vieram dos não-judeus, quanto na descida do Pentecostes, quando vários prosélitos se converteram, foram batizados nas águas e receberam a mesma ruar que eles. Os judeus, que até então eram maioria, se tornaram rapidamente a minoria nesse evangelho mundial. Depois de Cornélio, os prosélitos convertidos a Yeshua saíram pelo mundo pregando em sua própria língua, a ponto de que houve lugares que Paulo chegou que já havia discípulos gentios. Deus usou a perseguição e o batismo de Cornélio para alargar as estacas do evangelismo. Finalmente a igreja entendeu. Só que não, irmãos. Isso gerou divisão na comunidade e muita apreensão. Explicarei mais à frente com detalhes. Com esse evangelismo forçado, várias cidades formaram comunidades messiânicas, e com isso surgiu mais uma necessidade diante do reino. Surgiu então os anciões, ou presbíteros como são chamados hoje. O ancião era o irmão mais velho na fé, que era encarregado pelos apóstolos, de tomar conta dos demais. Esses irmãos foram apelidados de pastores, por estar à frente do rebanho guiando os demais. Exatamente o que você está ouvindo, no início da igreja os pastores eram os presbíteros. E eles só existiram por causa da necessidade de ter um encarregado, de tomar conta dos demais grupos que não tinham a presença apostólica. Toda a função eclesiástica surgiu da necessidade do corpo de Cristo, e não da imposição humana ou do desejo humano de se sobressair. Mesmo porque tais funções não representavam poder algum perante a igreja, era tudo meramente organizacional. Bem diferente de hoje em dia. Havia na comunidade os apóstolos, que eram a referência para os demais. Eles eram o cânon e a ortodoxia, já que aprenderam diretamente de Yeshua. Haviam os profetas, que eram usados em profecia para a comunidade, exatamente como os profetas da velha aliança. A referência de como eram realizadas as profecias estão na tela. Pause e confira. Havia os diáconos, que acabaram recebendo a missão de ensinar também,
Na ausência do ancião, o ensino era aplicado pelos diáconos. Eles eram os administradores dos bens da comunidade, agiam como mordomos, como garçons e faxineiros dos locais de culto. Havia também os rabis, ou seja, os mestres, os professores da Escritura. Eram homens extremamente dedicados aos estudos da Tanar e dos Evangelhos. Haviam os evangelistas. Existe dúvida sobre essa função. Se Paulo se refere aos escritores dos Evangelhos, ou a eles, e aos que se dedicavam em memorizar os Evangelhos para repassar, seja escrevendo ou falando. Havia os misericordiosos, que se dedicavam em cuidar dos sem-teto e marginalizados. Muitos discípulos acolhiam as crianças que eram jogadas fora, e criavam como sendo seus filhos. Tinham o costume de juntar dinheiro para comprar escravos crianças, tudo para criá-los, e davam-lhe a liberdade. Essa foi a cara da comunidade de Yeshua nos 10 primeiros anos após a subida dele ao céu. Essa comunidade era regada por sinais e prodígios que eram realizados tanto por judeus como por gentios. Os gentios comiam como gentios, se vestiam como gentios, não eram circuncidados, e recebiam a mesma graça de Yeshua. Isso gerou ciúmes na comunidade de Israel. Os fariseus convertidos a Yeshua não aceitavam de maneira nenhuma essa realidade. Para eles, a promessa de salvação só poderia alcançar os gentios, se eles se circuncidassem e virassem prosélitos. Mas essa não era a realidade perante o Eterno, por duas razões óbvias. Primeiro, se a circuncisão fosse obrigatória, Yeshua diria: "Ide fazei discípulos, circuncidando-os, batizando-os e ensinando o Evangelho." Mas não foi essa a ordem. Segundo ponto gritante, que inclusive é o argumento de Paulo aos Gálatas, Deus havia derramado o Espírito Santo sobre os gentios, e os estava usando da mesma maneira que os judeus, sem distinção alguma. A Ruach HaKodesh só poderia descer sobre o povo de Deus, é uma promessa para o povo de Adonai. Se os gentios estavam recebendo essa promessa, é porque foram aceitos como povo de Adonai, sem circuncisão, sem a lei cerimonial judaica, sem Shabá. Deus deu testemunho de sua vontade e propósito quando fez isso. Mas não agradou a todos. Paulo argumentou de forma esplêndida que qualquer gentio que aceite se circuncidar e guardar a lei cerimonial judaica, depois de ter recebido o Espírito Santo do Messias, está negando a Yeshua, pois não confiou no testemunho que Deus deu de si mesmo. Esse é o tema de Gálatas. Aqui encerra a arrogância judaica de achar-se superior aos outros povos. Adonai nos aceitou como somos, não precisamos virar judeus para entrar na graça. Por isso Paulo escreve que a salvação é tanto do judeu, quanto do gentio, indicando que o judeu é salvo sendo judeu e o gentio é salvo sendo gentio. Deus aceitou ambos os povos, e encerrou a ambos os povos debaixo da graça. Obedecendo ambos os povos ao mesmo mandamento, ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Nós gentios, obedecemos a lei moral do Eterno, somos Kadoshim Adonai, não temos ídolos, não matamos, não roubamos, não adulteramos, não embriagamos, invocamos o nome de Yeshua, seja na forma gentia Jesus ou judaica Yeshua, não fornicamos, não mentimos, oramos a Elohim todos os dias, anunciamos a mensagem da cruz e aguardamos o retorno de Yeshua. Ah, mas vocês não oram em hebraico, não usam tali, kipar, nem vão orar diante do muro das lamentações. Mostre onde Yeshua nos ordenou a fazer tal coisa e faremos. Vocês precisam meditar em Yohanan capítulo 4, e entender o que Yeshua falou sobre o lugar de adoração do povo dele, a samaritana na beira do poço. Vocês judeus com certeza são o irmão mais velho, da história do filho pródigo. Vamos continuar a história para não perder o foco. Até o momento não se tinha placa, slogan nem nome. Eram apenas o povo que acreditava na ressurreição de um judeu. Como esse povo crescia sem nomenclatura, sem sigla e sem placa, surgiu a necessidade de pôr-lhes um nome. Entre os religiosos judeus eles eram chamados de os da seita do Nazareno, ou seita de Yeshua da Galil, seguidores do falso Machia, todos nomes super carinhosos. Entre os gentios, depois de mais de 10 anos de caminhada, foram apelidados de cristãos. Por quê? Como eles pregam a palavra de Yeshua na língua gentílica, para que os gentios pudessem entender como era o propósito de Adonai no dia de Pentecostes, usavam a palavra Cristo para se referir a Yeshua. Então o Machia era chamado pelo seu equivalente na língua grega, o Cristo. De tanto falarem da ressurreição de Cristo, da mensagem de Cristo, que amavam e serviam a Cristo, foram naturalmente apelidados de cristãos pelos gentios não convertidos.
Isso aconteceu em Antioquia. Aqui é que nasce a nomenclatura os cristãos, e não no século IV com Constantino. Não eram chamados de messiânicos como muitos dizem, por razões que já foram citadas. A palavra Messias em grego é Cristo. Inclusive, aproveitando a oportunidade, vamos eliminar mais uma falácia da modernidade. Na época, todos os nomes que pertenciam a outra língua recebiam seu equivalente na língua grega. O nome hebreu do apóstolo Paulo era Shaul, ou Saul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Só que seu nome gentílico, sim, o apóstolo tinha dupla nacionalidade, seu nome romano era Paulo. Quando Saul decide ser chamado unicamente de Paulo, ele está preferindo ser chamado pelo seu nome gentílico, se conectando com os gentios, por isso ele se declara apóstolo dos gentios. Isso causou revolta nos fariseus e saduceus, até mesmo entre muitos judeus supostamente convertidos a Yeshua. Nas cartas de Paulo nós vemos ele chamar Yeshua por seu equivalente na língua grega, Isou, e também Isous. Paulo realmente entendeu o espírito de Adonai, e começou a pregar na língua gentílica, para que a mensagem pudesse ser entendida rapidamente pelos ouvintes, e pudesse se propagar de maneira veloz, e deu super certo. Paulo evangelizou 100 vezes mais que Pedro e os 12. É incontestável o avanço do Evangelho através de Paulo. Isso só foi possível por ele usar a língua gentílica. Saul mudou para Paulo, passou a viver entre os gentios e pregar na língua gentílica, justamente para, segundo ele, incitar ciúmes em Israel e levá-los à conversão. Não deu certo, mas nos deu o Evangelho. A comunidade amou o nome cristão por várias razões. Era sua chance de se distinguir do judaísmo tradicional, o que resultou em menor perseguição por parte dos judeus religiosos. Claro que elas duraram até o ano 65 d.C., mas com menor intensidade fora de Jerusalém. Alguns emissários de Yeshua já haviam morrido nesse tempo. A palavra igreja tem sua raiz no grego eclesia. Eclesia em hebraico é kahal, palavra que significa congregação. Exatamente a mesma palavra que era usada na Velha Aliança para se referir a Israel congregado diante do Eterno. O povo que está diante do Eterno, diante da presença do Eterno. Isso é ser igreja. Esse é o verdadeiro contexto da palavra igreja. Então, quando vemos Paulo chamar a comunidade do Messias de eclesia, era isso que ele tinha em mente, o conceito de congregação, de povo reunido diante do Eterno. É por esse povo que Jesus morreu, por essas pessoas que se põem diante de Deus para ouvi-lo, para adorá-lo. Por esse povo que vive suas vidas diante do altar de Adonai, que habitam em Yahvé, que moram nele. Você faz parte desse povo? Você já se colocou diante do Eterno hoje? O Eterno veio salvar quem anda na presença dele. Como vai sua vida de oração? Em meio a isso tudo, surgem os nicolaítas, os judaizantes, os gnósticos e dentre outros falsos evangelhos. A igreja fica sob ataque interno e externo. Tudo será abordado no próximo vídeo da série. Falarei sobre a primeira escritura que temos do Novo Testamento, o mal-entendido entre Paulo e o irmão de Jesus, e o início das perseguições por parte do Império Romano. Estamos no ano 44 depois de Cristo. Ative o sininho, você não vai querer ficar de fora. Prepare-se, vem muita coisa boa por aqui. Shalom.